Olá a todos, estamos de volta com mais uma videoaula. Essa é a nossa sétima e última videoaula do assunto apometria versus umbanda. Bom, nós terminamos então na videoaula anterior a visão que o Tendan tem da terapia de vidas passadas, obviamente na visão geral, em linhas gerais, o que ele entende, né? Vimos aí já na nossa fala muitas coisas que são próximas ali do Lacerda, do Godinho, e nessa videoaula vamos tentar agora criar uma análise sintética dessas três visões para ver onde é que elas mais se aproximam e onde é que elas mais se diferenciam, tá? Então as três se aproximam bastante dentro daquilo que nós já comentamos, né? Quando nós abordamos lá, por exemplo, de maneira hipotética, um espírito que numa vivência teve uma personagem chamada Joaquim, faleceu, depois na outra vivência ele vem ter uma personagem chamada Rodolfo, né? E nós vimos então que esse personagem Rodolfo o espírito vai construir uma personalidade, né, que é essa daqui, mas ela sofrerá a influência das personalidades anteriores, do Joaquim, do Mário, da Maria, da Raquel, tá? Que estão ativas e continuam coabitando com o psiquismo com ela. Por que elas estão ativas e por que estão coabitando? É aí que a apometria, né, vem tentar esclarecer, é aí que a noção de captação psíquica, personalidade múltipla vem esclarecer, e é isso que a terapia de vidas passadas também vem esclarecer, né? O fato é que o fenômeno existe, né, e está sendo percebido de diversas maneiras. A partir da sua existência e da sua percepção, aí cada linha, né, tem a maneira, né, mais característica daquela linha de abordar esse fenômeno, né? Então a apometria aborda de um jeito, a captação psíquica do outro e a TVP aborda do outro, tá? Mas o fato é que essa coabitação, né, do psiquismo de personalidades anteriores convivendo com a personalidade presente é um fato. Isso é um fato, tá? Então isso que ele tem. Então o principal ponto comum é a percepção e lidar com esse fato. Isso que a gente está considerando como sendo o ponto em comum entre os três, tá? Uma outra coisa então que vem disso, e nós até citamos lá o Jung, natureza da psique, né, que o Jung percebe isso, mas não para o Jung, pelo menos não de maneira explícita, né, não aparece a visão de personalidades do passado, tá? Personalidades vindas de outra existência. Apesar que ele tem um conceito de consciente coletivo, que tem um conceito de arquétipo, que de algum modo, né, tangencia, né, esse tipo de análise, mas na perspectiva, né, de ciência, né, que o Jung traz, ele não troca nisso de maneira explícita. Mas o fato é que, mesmo assim, né, dentro da análise da psique, né, que o Jung faz, ele não enxerga nessa análise, mesmo não se reportando de maneira explícita a vivências passadas, ele não enxerga a unidade da consciência. Tá? Ele vê claramente dentro do conceito que ele analisa, né, que é o conceito de complexo, ele vê claramente que essa consciência não tem essa unidade e que muitas vezes esse complexo, né, se comporta como subpersonalidades. Ele vai se chamar de subpersonalidade ou personalidades fragmentadas. Tá? Então isso também coloca em xeque a questão da supremacia da vontade, porque se a personalidade atual, presente, consciente, está tendo a sua vontade sendo, de certa maneira, influenciada por esses complexos ou por essas personalidades, no caso aqui da apometria, da captação psíquica, da TVP, das personalidades passadas, então não há uma supremacia, tá? Então o interessante é que essas três perspectivas, apometria, captação psíquica e terapia de vidas passadas, captaram, né, esse fato que o Jung também percebeu e outros psicólogos também perceberam, né? Nós podemos citar a Saggioli, por exemplo, dentro da linha chamada psicossíntese, né? Vocês pesquisam aí na internet sobre psicossíntese, vão achar bastante coisa interessante. E mais entre outros, o próprio Jung citou o Pierre Janet, né, que foi o primeiro que percebeu essa noção de subpersonalidade. E na própria medicina atual nós já vimos isso, que existe o transtorno o transtorno de identidade, né? Agora falhou a memória, né? Ou transtorno de personalidade, que era chamado antes de personalidade múltipla, dupla
personalidade, né? Transtorno dissociativo de identidade ou transtorno dissociativo de personalidade. Mas enfim, o fato então é que esse caráter não único da consciência e fragmentado da consciência, vindo ali, né, muito da força do inconsciente, né, também está presente na análise da apometria, captação psíquica e terapia de vidas passadas. Isso é um ponto comum, tá? E por último também um outro ponto comum é que eles sempre buscam essa aceitação, essa paz emocional e compreensão, né? Compreendendo então esse fator, né? Dando esta liberação, dando essa purificação do inconsciente e do consciente, e mostrando então para a personalidade presente, né, a perfeição dentro do imperfeito aceito, né? Ela então se vendo dentro dela que há muita coisa nela do passado que ainda precisa ser trabalhada e que tem erros gravíssimos do passado, erros de comportamentos, erros de ações, né, que ela traz isso consigo, o resultado dessas ações equivocadas ainda estão presentes, né, na vida dela. Esse espírito vai ter que trabalhar com isso ainda muitas e muitas outras existências, então essa questão do imperfeito. Mas a pessoa aceita isso, para de se culpabilizar, para de ser vítima e trabalha então para a sua melhora, para o seu aperfeiçoamento. Então essa visão geral é o que objetiva: apometria, captação psíquica e terapia de vidas passadas, né? Agora cada um vai auxiliar a pessoa com técnicas e modos diferenciados, né? Mas todos, né, buscam, né, que o atendido encontre essa catarse, né, essa paz emocional e compreensão e paz intelectual do processo, né? Isso está presente nos três. Principais diferenças. Bom, da mesma maneira que nós colocamos lá, né, as principais semelhanças, que há muitas outras coisas que poderiam ser colocadas como semelhança também, a gente foca só aquilo que salta mais aos olhos, né? O que mais salta aos olhos em questão de diferença é o seguinte: na apometria, o Lacerda começa então com o desdobramento dos corpos, né? E depois o próprio Godinho e o Lacerda aceita isso, e os seguidores do Lacerda, seguidores de Godinho hoje em dia também adota isso. Começa a falar-se de desdobramento dos níveis do atendido, que pode se manifestar por meio de um médium ou ser auxiliados pelo médium desdobrado, ou seja, ou você desdobra vários níveis do corpo astral, do corpo mental inferior, do corpo mental superior, e vários médios captam aquilo e começa a trabalhar, né, na problemática daquele nível, ou o médio desdobra e atende aqueles níveis desdobrados no astral, não importa, né, um dos dois acontece. Na captação psíquica, o Godinho, né, deixa de focar a sua ação, né, para a questão dos níveis e começa a trabalhar com a captação psíquica, a captação da personalidade múltipla que, digamos assim, entre aspas, né, se dissocia da consciência, né? Personalidade múltiplas ou subpersonalidade, mas como ele mesmo falou, a esmagadora maioria é personalidade múltipla, ou seja, personalidades vindas do passado. Então, nesse caso, ele não mais trabalha com o conceito de nível. Não que para ele não exista, mas ele não trabalha mais, né? A captação psíquica o sensitivo já capta ali, né, aquela personalidade como um todo, né? Fragmentos ali do mental superior, mental inferior, do corpo astral, do búdico, do átimo, tudo ali presente, ali, se manifestando como sendo uma personalidade inteira. Então isso que é uma diferença marcante da captação psíquica para a apometria, tá? Na terapia de vidas passadas, né, o próprio paciente entra em contato com o passado e carrega consigo mesmo. Então, nesse caso aqui, não há incentivo, né? O próprio paciente, por técnicas utilizadas pelo terapeuta, vai conseguir entrar em contato consigo mesmo, lá no seu psiquismo, com essa problemática, e vai se manifestar, muitas vezes em terceira pessoa, né? Eu estou vendo isso, eu era aquilo, né? Dificilmente vai falar eu sou, né? Eu era isso, né? Eu estou vendo aquilo, tal pessoa passou por isso. Então sempre vai como se fosse um filme, né, que ela vai relatando, na maioria das vezes, né? Às vezes também ela assume
aquela personagem, assim como ele disse, né, que às vezes aquela personagem ela se faz presente e se apresenta como uma personagem inteira, mas aí o próprio paciente que dá manifestação para ela, não há um terceiro ali contribuindo, que vai acontecer na captação psíquica e que vai acontecer na apometria, tá? Então, como é o próprio paciente que entra em contato com o passado e carrega consigo mesmo, é claro que a terapia de vidas passadas vai ser difícil de ser utilizada, por exemplo, para um paciente abaixo de 5, 6 anos, ou para um paciente que tem um transtorno mental. Então, qualquer paciente que tem dificuldade de se comunicar e de se concentrar vai ter dificuldade em utilizar a terapia de vidas passadas. Pode estar doente numa cama. Isso não acontece nem com a captação psíquica nem com a apometria, né? Às vezes na apometria ou na captação psíquica o paciente pode estar até distante, doente, numa camada, inconsciente, né? Por exemplo, numa UTI por algum motivo, e por essas técnicas, tanto da apometria como da captação psíquica, consegue-se captar, né, essas informações para auxiliá-los, né? Então essa é uma diferença que vem dessa característica de seu próprio paciente, né? É uma diferença dominó, digamos assim. Por consequência disso, então determinados pacientes são mais interessantes serem tratados de captação psíquica e apometria do que terapia de vidas passadas, tá? Uma outra coisa é o foco, tá? O foco, veja bem, o foco da apometria é lidar com a problemática do atingido de forma ampla, inclui a limpeza energética da casa dele, do trabalho dele, inclui a limpeza energética do corpo dele ou dos corpos dele, inclui aí também diversas técnicas desobsessivas. Então a apometria sempre busca de forma ampla lidar com isso, não só com o corpo e o nível em si, mas com a limpeza energética do ambiente, limpeza energética do trabalho e técnicas diversas relacionadas com a desobsessão, tá? O foco, lembra? O foco, isso não quer dizer que outras coisas não são feitas. O foco, né, da captação psíquica ali do Godinho, né, é lidar com a influência das personalidades do passado que estão ativas e coabitando o psiquismo com a personalidade atual. Então o foco do Godinho sempre é se conectar, né, dar manifestação para aquela personalidade do passado, ou subpersonalidade, mas especialmente a personalidade do passado, que de alguma maneira está ativa, coabitando ali o psiquismo da personalidade atual, e que está de alguma maneira causando algum transtorno, né? Ou se for uma personalidade amparadora ou alimentadora, que está auxiliando, tá? Raríssimas vezes nesse processo vai se lidar com obsessores, raríssimas vezes vai se lidar com limpezas energéticas do trabalho da pessoa, da casa da pessoa, né? No foco então vai se lidar com essas personalidades em si que se manifestam. No caso da terapia de vidas passadas, o foco é sempre lidar com os registros do passado que estão causando transtornos à personalidade atual. Aí vem aqueles 6 tipos de registro, né, que ele citou, né? Pode ser um trauma, pode ser um hangover, pode ser um postulado de caráter, pode ser uma pseudo-obsessão, pode ser uma alienação, e a obsessão, né, que em si, quando aparece, ele geralmente trata bem de maneira superficial e encaminha para outros locais que ele acha que o próprio Tendan fala isso, né, outros locais que ele acha que atenderia melhor, tá? Então essas, né, são as principais diferenças. É óbvio, né, que a partir do momento que você muda o foco, outras coisas também, numa reação em cadeia, começa a ser modificada, tá? Mas se a gente fosse resumir, sintetizar, né, essas principais diferenças, nós colocaríamos isso que está ali no slide 5. Bom, aí no slide 6, né, alguém pode estar vendo tudo isso, né, e falar assim, meu Deus do céu, nunca fiz apometria, nem sabia que era isso, nunca fiz captação psíquica, nem sabia que era isso, TVP, então nem vi, nem se eu quisesse, né, fazer isso, eu tenho como fazer, porque eu não conheço ninguém que faça isso, e agora, o que eu vou fazer, né, o que eu vou fazer da minha vida, estou perdido, né? Olha, não é bem assim, né, nós sempre temos que lembrar que a essência de tudo, né, é aquilo que o Jesus disse lá em João 8,32, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Então a essência de tudo é nós nos conhecermos profundamente a nós mesmos,
tá? E é claro que há várias maneiras desse conhecimento se concretizar, tá? E evidentemente, quando a gente toca nesse assunto, a gente fala da Umbanda, fala das várias coisas que nós estamos falando até agora nessas videoaulas, é porque aqueles que tiverem interesse, oportunidade, né, de tentar fazer esse processo de conhecimento por meio da Umbanda, tem, né, essas ferramentas, todas essas ferramentas que nós estamos vendo até agora, né, em mãos, inclusive, né, essas ferramentas da apometria, da captação psíquica e da TVP. E outra coisa, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mesmo que você não tenha um contato presencial com isso, não consiga fazer, tem livros, né, tem vídeos, você já está ciente por meio dessas videoaulas, isso já vai criando, né, reflexões, isso já vai possibilitando que cada um pense realmente se aquilo que está fazendo é ele mesmo que está fazendo, ou seja, começa a ativar o processo de desidentificação, né? Eu sou assim mesmo. Não, você não é assim mesmo, né? Quem é você? Né? Você tem que descobrir quem é você, né? Aí a gente reporta aqui agora, né? Todos os temas que nós vimos nas videoaulas estão por detrás disso que Jesus nos recomenda, né? Conhecer a verdade e a verdade vos libertará, né? Obviamente que a gente mostra, então, como a gente acabou de dizer, o que a Umbanda pode nos contribuir, né? Quando a gente fala, então, da reencarnação, quando a gente falou quem somos nós como estrutura de ser, a questão dos corpos, a questão dos chakras, a questão dos orixás, as linhas de trabalho, né? A questão da obsessão e apometria, tudo isso, né? É aquilo que a Umbanda, e especificamente mais aqui a nossa casa, né? Os nossos guias dirigentes da nossa casa, nos contribuem nesse processo de conhecer a verdade e a verdade nos libertar e nos auxiliar nesse processo de construção. Bom, isso não, então vocês podem, por conta própria, buscar esses esclarecimentos por meio dessas leituras, e quem tiver interesse, tiver uma dificuldade muito grande de por conta própria se livrar desses aspectos negativos do seu psiquismo e da sua vida, agora também pode buscar. Às vezes não tem ali, não sabia que existia, agora sabe que existe. Aí uma consulta, né, na internet, às vezes tem alguém na cidade vizinha que não sabia que tem. Às vezes tem um templo de Umbanda ali no outro bairro, né, que você sempre tinha preconceito de ir, e agora você viu que esse tempo de Umbanda é bem parecido com aquilo que nós apresentamos, e você gostou do que nós apresentamos, e agora você está mais motivado para ir lá. Então as portas começam a se abrir, né? E esse processo agora não para, né? É um processo contínuo, porque o próprio Jesus vai dizer também em Mateus 26:41 o seguinte: vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então nós já abordamos isso, né? Como a gente ainda não conhece essa verdade plena, nós ainda não estamos totalmente libertos do nosso passado, dos erros do nosso passado que ainda nos influenciam. Esses erros do nosso passado que ainda nos influenciam tudo aquilo que Jesus está chamando que a carne é fraca, tá? Nós já abordamos isso na questão quando nós estudamos os corpos, né? Nós temos lá o Atma e o Budi, que o espírito está pronto, né? Mas o nosso mental, o emocional e também o físico, né? Não só pelas características da matéria em si, que traz essas características mais instintivas, mas as manifestações ali do mental e emocional, de todos os nossos erros do passado, que veio por meio dessas personalidades que ainda estão ativas, a gente viu aí claramente como isso se dá, nos torna a carne fraca, né? Nos torna, digamos assim, com muita dificuldade para lidar, né, com as nossas decisões mais corretas, né, de traçar o caminho mais correto. Mas o Jesus, né, nesse processo de conhecereis a verdade vos libertará, também nos traz um desafio, né? Ele diz lá em Mateus 5:48: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus, né? Então, nesse processo de ser perfeito, é claro que ele está falando isso
já pensando lá no final da viagem, sabe-se lá quantas encarnações que será dada, né, até chegar lá. Mas uma longa caminhada, né, começa com o primeiro passo e cai, levanta e continua, e com esforço, né? Então tudo isso que nós abordamos nessas videoaulas, nós sabemos que vai exigir bastante esforço, certo? Esforço de leitura, dedicar tempo para ler, dedicar tempo para mudar hábitos, né, que antes eram corriqueiros, né, e só que agora pode ser hábitos que são perda de tempo para você, ou hábitos negativos, que isso precisa ser modificado. Você modificar conduta, modificar pensamentos, modificar sentimentos, emoções, não são coisas fáceis, né? A gente mostrou ao longo dessas videoaulas o que dificulta mais ainda, né? Mas mostramos também nortes, né? Orientações, caminhos, e o principal, né? Que sempre ter em mente, ajuda que não falta, né? Se de alguma maneira, por meio de tudo isso, né, mesmo vocês, como diz Lao-Tao, né, perfeição dentro do imperfeito, do aceito, mesmo vocês se vendo imperfeito, né, e buscando essa perfeição, em algum momento vocês se sentirem demasiados, com uma dificuldade demasiada, né, para se livrar de uma depressão profunda, por exemplo, se livrar de uma obsessão profunda que está prejudicando demais a sua vida ali no momento, se livrar de um estado psíquico, emocional, né, uma síndrome de pânico, um desejo de suicidar, por exemplo, muito forte, ou seja, algo que extrapole muito, né, os limites da sua força. Nunca pense que está sozinho, sempre existe uma ajuda, tá? Obviamente que no caso da Umbanda, a gente tem todos esses recursos que nós já tratamos, né? Temos essas entidades, e aqui nós justificamos, né, em cada uma dessas videoaulas o motivo, né, que está por detrás de cada uma dessas ações dessas entidades, né? Motivo de se ter linha da direita, linha da esquerda, motivo de cada um desses instrumentos utilizados, por que um preto velho usa uma arruda, uma vela, uma água, um cachimbo, né? Por que o caboclo às vezes utiliza samambaia para fazer, ou seja, há sempre justificativas, né? A Umbanda tem fundamento, é preciso estudar para essas ações. Mas, não achando um templo de Umbanda, que é aquilo que vocês gostariam mais, busca aquilo que mais se aproxima, né? Busca uma boa igreja, busca um bom terapeuta, busca um bom livro. Aí você já tem outros caminhos que nós abordamos também, né? Bons livros, bons vídeos, reflexões, meditação, tudo isso, né, que nós abordamos está dentro dessa perspectiva que Jesus traz aqui em conhecereis a verdade vos libertará, tá? Com isso, então, nós encerramos a nossa proposta que nós tínhamos de criar reflexões sobre esses assuntos gerais que os guias dirigentes da nossa casa sempre nos colocaram motivados para pesquisar, para estudar. Ainda uma longa caminhada pela frente. Nós vamos, né, nos colocar à disposição de vocês para nos comentários que vocês quiserem tirar alguma dúvida que vocês tiverem ao longo dessas videoaulas. A gente está disposto aí a continuar com esse diálogo, né? E futuramente, né, surgindo aí outras, né, temáticas que os guias dirigentes da nossa casa considerarem importantes que nós possamos abordar, ou mesmo vocês, ao longo das discussões, a gente perceber que alguma temática específica precisa ser melhor clareada, melhor aprofundada, uma outra precisa ser abordada, a gente vai fazer isso, né? Porque eu acho que essa é uma das contribuições que nós temos, né, para dar também, né? Então tudo isso que nós discutimos é para nos tornarmos pessoas melhores e para aqueles que quiserem seguir a Umbanda, né, tornarmos médios melhores, né? Porque para ser, né, um bom médium, né, você precisa ser, antes de tudo, uma boa pessoa, e todas essas reflexões que nós fizemos nos auxilia a ser boas pessoas, né? Obrigado a todos, né, pela paciência, pelo carinho que estiveram conosco até hoje acompanhando essas videoaulas. Desculpem aí se muitas vezes falamos depressa demais, mas sempre tem um recurso de parar, voltar, dar pausa, né? Desculpe os erros de português, desculpe alguns tiques nervosos, né?
e ficamos muito felizes em conseguir dar conta dessa missão, né? Missão dada, missão cumprida, e estamos aí dispostos, né, para outras missões que nos forem dadas pelos nossos guias, para a gente, né, ajudar o próximo, ajudar a nós mesmos, né, nessa evolução, né, nessa caminhada evolutiva. Então, até lá, um abraço a todos, tchau.